Nos versos 7 a 9, irmãos, eu dividi em duas porções e cada uma dessas porções em duas partes. Essas duas porções, nos versos 7 a 9, são primeiramente as nossas responsabilidades e, em segundo lugar, aquilo que Deus fez por nós. Quais são as nossas responsabilidades como crentes nos versos 7 a 9? No verso 7, andarmos na luz. Você já foi trazido à luz de Cristo. Andar na luz não é algo optativo, é o resultado da salvação. Você jamais andará novamente nas trevas. Cristo é a luz, Ele é a luz do mundo, que ilumina todo homem, e essa é a verdade a respeito do salvo em Cristo. Jamais Ele voltará a andar nas trevas. Porém, ao chamar-nos, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, Ele está nos chamando a percebermos os efeitos disso. E, dentre os efeitos de andarmos na luz, está o fato que os nossos pecados se tornam claros e evidentes. Ao andarmos na luz, aquelas coisas que um dia nunca nos incomodaram antes de conhecermos a Cristo, passam a ser um duro empecilho ao nosso viver. Literalmente, quando você veio a Cristo, preocupações que você antes nunca teve, passam a fazer parte da sua vida. Questões que você nunca se preocupou, passam a fazer parte do seu dia a dia. Dificuldades que você jamais imaginou ter, você passa a ter. Ou seja, você era um homem morto andando nas trevas, agora você é alguém revivificado por Cristo andando na luz. Isso vai ressaltar os seus pecados. A consequência é que uma vez que a luz tem esse efeito, o Senhor nos chama no verso 9, a segunda responsabilidade. Se confessarmos os nossos pecados, o que Deus espera daqueles que andam na luz e que têm os seus pecados ressaltados pela luz, que eles os confessem e abandonem. Nós não somos do tipo de pessoas que consideramos que os nossos problemas e as nossas dificuldades têm um fundo simplesmente psíquico. São algumas questões do meu passado. São algumas questões da minha mente. São algumas questões até dos meus antepassados que têm me travado e me atrapalhado neste momento. Não, meu irmão, não são. São seus pecados. E esses pecados precisam ser abandonados, confessados e abandonados. Essa é a sua responsabilidade. Quer viver uma vida de paz e alegria neste mundo? Confesse e abandone pecados. Não deixe-os viverem livremente em seu viver. E para que isto seja realidade, o Senhor então, e é a segunda porção que tratamos, também tem a sua bênção sobre nós. E elas também estão nos versos 7 e 9. Ele diz então no verso 7, que se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E a parte que o Senhor nos dá e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No verso 9, ao dizer que devemos confessar os nossos pecados, a parte que o Senhor nos dá que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a parte de Deus. E como esta parte de Deus, então, se ajusta às nossas responsabilidades, a fim de que nós provemos da abundância da vida cristã. A primeira questão que João vai dizer é que Deus providenciou algo a fim de suprir nossa necessidade. E quando nós lemos o verso 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, aquilo que eu falei a vocês, nós começamos a perceber o grande mal que o pecado causa em nossa vida. Nós começamos a perceber que as nossas reais dificuldades não são fruto apenas dos nossos pensamentos ou da nossa mente ou aquilo que ocorre no nosso corpo. Nós agora vivemos numa esfera espiritual e dentro de uma realidade espiritual onde nós conhecemos nossos inimigos, nós sabemos aquilo que traz tentação à nossa vida, nós sabemos que Satanás é um leão faminto, pronto a nos devorar. Nós sabemos que realmente este mundo ele está cheio de armadilhas contra aquele que é um filho de Deus. Nós percebemos todas essas questões daquilo que o pecado e o pecado espalhado por esse mundo e Satanás causam a nós e a nossa comunhão com Deus. E talvez nós pensemos assim, do jeito que as coisas são,
esta questão da comunhão com Deus e com Jesus Cristo é algo certamente inviável para mim. É algo que literalmente eu não consigo. E talvez você até mesmo se esforce por viver uma vida espiritual, eu posso dizer assim, acima da média, acima daquilo que você tem visto as pessoas viverem. Você está se esforçando por ser um crente realmente compromissado com Cristo. Você está se esforçando por fugir do pecado. Você está se esforçando por crescer espiritualmente em maturidade. E você enfrenta essas questões do pecado diariamente contra você. Qual é a resposta de Deus a tudo isso? O verso 7 é muito claro. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que isso exatamente significa ou aponta para nós? Ao falar sobre isso, nós temos que ir à carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 7, e perceber como esta questão do sangue de Cristo se aplica a nós. Efésios 1,7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que significam essas duas expressões, redenção e remissão, citadas aqui? Primeiro, a redenção refere-se ao efeito da morte sobre nós que cremos. Literalmente, a redenção é o fato que nós somos libertos da escravidão do pecado. Qual é o primeiro efeito da morte de Cristo sobre nós? Nos libertou. Irmãos, antes de conhecermos a Cristo, e todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo como seu Salvador, eles literalmente não têm escolha. Antes de ser um salvo em Cristo, não havia opção para mim e você. A única coisa que sabíamos, e a única coisa possível em nossa vida, é pecar. Isso chega ao ponto que até o nosso respirar se torna pecaminoso, porque esse mundo não foi criado para homens pecadores. Qual é o primeiro efeito da morte de Cristo? Nos libertou dessa escravidão. Nós não somos mais escravizados pelo pecado. Nós não somos mais escravizados por aquilo que era o Senhor da nossa vida. E hoje nós temos opção entre pecar e não pecar, ou seja, obedecer a Deus. O que a remissão citada aqui significa? Remissão significa que pela morte de Cristo, os meus pecados foram completamente apagados, como se eles jamais tivessem existido. Sabe o que é remissão? O sangue de Cristo me justificou. Não há absolutamente nada no céu contra mim. Os meus pecados não somente foram perdoados, os meus pecados, por mais horrendos que foram literalmente apagados, como se eles jamais tivessem sido cometidos. Não há uma vírgula contra mim no livro da vida. Nada. Nenhuma questão que me condene, nenhuma questão que exija a minha condenação. A morte de Cristo apagou completamente a condenação do pecado contra mim. Sabe qual é uma das maiores dificuldades de andar na luz? As acusações de Satanás e da nossa própria consciência. Satanás gosta de apavorar nossa mente. Satanás gosta de nos incutir medo. E como se isso não fosse suficiente, sabe aquela expressão, procurando sarna para se coçar? Sabe, né? Nós também colaboramos para isso. Cultivamos dúvidas, cultivamos temores, e o nosso andar cristão nesse mundo não anda, não se desenvolve. Nós estamos carregando um peso enorme, literalmente aquilo que o autor aos Hebreus diz, sobre o peso e o pecado. Não são pecados, mas parece que tem algo pesado, e não é incomum que os neopentecostais usem isso como uma maldição demoníaca, não é? Na visão deles, nós sabemos que não é. Satanás começa a nos atacar, nos desencorajar. Ele está dizendo, olha, você está esquecendo quem você foi? Você acha que eu não conheço os seus pecados? Satanás os conhece muito bem. Você está esquecendo tudo que você fez antes de aí aceitar esse Salvador? Você acha então que agora está tudo bem com você?
e que a gente simplesmente vai esquecer tudo isso e que você vai viver uma vida tranquilinha agora, e aquilo tudo que você praticou, como é que faz com isso? E ele tenta acusar a nossa mente e o nosso coração. Qual é a resposta de João? O sangue de Jesus Cristo apagou todos os meus pecados. Eu não merecia. Eu jamais merecia. Eu não fiz nada para merecer isso. Eu não tenho mérito nenhum para merecer isso. Eu não realizei nada para que os meus pecados fossem completamente apagados diante de Deus. Mas no dia em que eu criei em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, o seu sangue apagou completamente os meus pecados, e diante de Deus é como se eles jamais tivessem existido. Eu me tornei um filho de Deus. E o meu Pai, Ele sabe muito bem quem eu sou. Porque quando Ele olha para mim, Ele vê Jesus Cristo. Não permita que Satanás endureça o seu coração. Se você realmente creu em Jesus Cristo, não há nada no céu contra você. E mais do que isto, Romanos 5,10 nos diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliação aqui é algo muito importante para nós. Porque reconciliação aqui, e eu já usei esse exemplo e vou usar novamente com as minhas mãos, para que a gente possa entender bem o que reconciliação significa. Essa minha mão simboliza Deus e essa minha mão simboliza quando o ser humano foi criado. Quando Deus criou os nossos primeiros pais, Ele os criou assim. A palma da minha mão representa o rosto deles. Eles foram criados de frente um para o outro. Comunhão. Ou seja, o ser humano foi criado de frente para Deus. Quando Eva foi enganada e ela e Adão resolveram pecar e desobedecer a Deus, não foi Deus que virou as costas para eles. Não foi assim: olha, eu criei para vocês um paraíso tão lindo e vocês me fazem isso, agora eu vou virar de costas para vocês. Não, não foi isso que aconteceu. Quando Adão e Eva resolvem pecar contra Deus, é Adão e Eva que fazem isso. Somos nós que fazemos isso. No pecado nós voltamos as costas para o nosso Deus. Deus aqui está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Quem voltou as costas para Ele fomos nós. Sabe o que é reconciliação? Ele diz aqui, e vai repetir em 2 Coríntios, que realmente Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A reconciliação não é que Deus agora nos faz voltar novamente para Ele. Não é isso que é reconciliação. Eu vou trocar as mãos e você vai entender. Aqui está o homem. Realmente não é que agora na reconciliação, na morte de Cristo, o homem fez isso. Foi Deus que fez isso. Agora é Deus que está de frente para nós novamente. Isso é reconciliação. O sangue de Cristo nos reconciliou com Deus. Não há mais inimizade entre nós. Isso significa substituir uma coisa por outra de igual valor, substituir um sentimento de desfavor por favor. Na morte de Cristo, realmente Deus tornou-se favorável a nós. Então essa comunhão com Deus, ela somente é possível porque Deus já tratou plenamente dos nossos pecados na cruz, onde Jesus realizou uma obra completa e definitiva. Por exemplo, Hebreus 9:12 diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então o que isso significa para nós? Que os pecados que venhamos a cometer não alteram nossa posição diante de Deus. Nós somos justificados ao crermos no sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Quando você, filho de Deus, peca, você está assim com Deus agora. Quando você peca e eu peco, não é isso aqui que ocorre. Não. Quando nós pecamos, também não é isso aqui que ocorre. O pecado nunca mais nos tirará de frente a frente com Deus. O pecado nunca mais causará isso. Nunca mais. Se você discutiu com a sua esposa ontem, ela não deixou de ser sua esposa. Se você desobedeceu aos seus pais ontem, eles não deixaram de ser seus pais.
Se você pecou contra Deus ontem, Ele não deixou de ser o seu Pai, o seu Deus. Ele continua sendo. A questão agora é de comunhão. Realmente colocou-se algo entre vocês, de forma que isso precisa ser tirado pela confissão. Então, o pecado que cometemos não altera a nossa posição diante de Deus, e mais do que isso, não altera o nosso domicílio. Olhe para Colossenses 1,13, Paulo diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Na nossa vida, irmãos, não há algo assim. Eu criei em Cristo, agora eu estou no reino da luz, então agora eu saí da igreja, então eu voltei para o reino das trevas, e agora realmente eu estou vivendo a velha vida. Isso não acontece. Se você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, você jamais voltará para o reino das trevas, mesmo que você queira. O filho pródigo, andando na terra distante, não deixou de ser filho do seu pai. Ele precisou de arrependimento para voltar. O seu domicílio, você é um cidadão dos céus. E mesmo que realmente você diga: olha, eu vou jogar por terra tudo isso, e eu vou dizer: olha, eu não quero mais nada com isso, nada com o Evangelho, nada com Cristo, nada com a igreja. Isso não muda quem você se tornou em Cristo. Você apenas está caçando uma bela de uma surra. Mas você continua sendo quem você é. E se Deus lhe der a bela da surra, não é nada mais do que merecido. Não se esqueça disso. A confissão e o abandono do pecado é o que Deus espera dos seus filhos. Os salvos em Cristo não são como as pessoas desse mundo, e nem como os judeus do Velho Testamento. Lembra o que acontecia no tabernáculo? Você pecava, você tinha que pegar um animal e levar lá no tabernáculo, colocar a mão sobre a cabeça daquele animal, confessar o seu pecado, e aquele animal morria por você. Você saía do tabernáculo, estava indo para casa, pecou da mesma coisa, o que você tinha que fazer de novo? Vai para o tabernáculo de novo, gastar o seu dinheirinho, comprar o animal, botar a mão na cabeça dele, o animal vai morrer de novo. E assim, ininterruptamente. Em Cristo não é assim. O sacrifício de Cristo pelo pecado é perfeito e eterno. Ele te trouxe à luz. O que você não pode permitir é que esta comunhão preciosa seja quebrada por pecados tolos. Você já percebeu como nós jogamos fora uma bênção maravilhosa que é a comunhão com Deus por causa de tolices? Coisas bobas, sem valor, prazeres transitórios, que depois nos dão uma dor de cabeça terrível. Coisas que em sã consciência nós jamais faríamos. Coisas que em sã consciência jamais nem cogitaríamos fazer. Fazemos, como tolos. Jogamos fora a preciosa comunhão com o nosso Deus por causa de questões descartáveis. Não faça isso. Você está andando na luz. E o sangue de Jesus Cristo apagou para sempre os seus pecados. Nada vai mudar a sua condição diante de Jesus Cristo. O que João está nos chamando aqui, honre isso. Honre o seu chamado. Honre a sua vocação. Paulo vai falar isso da seguinte forma: andeis de modo digno do evangelho a que fostes chamados. Seja digno disto, ande de modo digno dessa verdade. A segunda questão que Deus fez por nós está no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui João apresenta realmente, quanto à obra de Deus em nosso favor, algo que se volta ao caráter do nosso Deus. Ele é fiel e justo, Ele perdoou os nossos pecados e Ele está nos purificando de toda a injustiça. Então agora João olha para o próprio Deus. Porque não vale a pena dar lugar ao pecado e quebrar a comunhão pela pessoa incrível que Deus é. Pelo Deus incrível que Ele é. Não há nada mais incrível nesse mundo do que conhecer Deus. Não há nada mais maravilhoso nesse mundo do que andar ao lado de Deus. Não há nada mais satisfatório nesse mundo do que saber que os meus pecados foram completamente apagados na morte de Cristo e que agora esse Deus incrível que criou os céus e a terra, que mantém todas essas coisas, é o meu Deus.
Não há privilégio maior do que andar na face da terra, à semelhança de Enoque. Chegou um dia em que simplesmente Deus disse: vamos continuar nossa caminhada aqui em cima? Deus se agradou de tal forma dele, que o levou para junto dele. Esse Deus fiel, citado em Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, fiel ao que prometeu. Sim, o nosso Deus é fiel. 1 Tessalonicenses 5, 24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também fará o quê? Tudo que for necessário. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele perdoou os nossos pecados. E Ele soube como fazer isso. Porque Jesus morreu na cruz. Se Deus e o nosso perdão, o perdão dos nossos pecados, é algo judicial da parte de Deus, foi Ele que determinou isso. Se Deus simplesmente tivesse chegado a nós e tivesse dito assim: vamos esquecer o que você fez. Vamos esquecer toda a sua vida de pecado. Eu vou fazer de conta que ela nunca existiu. Olha, eu vou ter comunhão com você, eu vou trazer você um dia para morar eternamente comigo, nós vamos andar juntos, e tudo isso vai ser possível porque eu vou simplesmente fazer de conta que você jamais disse sobre mim o que você disse, que você jamais me desafiou, que você jamais foi rebelde contra mim como um homem pecador, então eu vou fazer de conta que nada disso foi real. Irmãos, se Deus tivesse feito isso, Ele não poderia ser Deus. Ele não seria fiel e justo. Sabe por que Deus é fiel e justo? Para que então eu andasse com Ele, para que realmente eu tivesse comunhão com Ele, e eu vivesse com Ele, Ele precisou castigar completamente o meu pecado na cruz. Realmente nenhum décimo dos meus pecados ficou fora disso. Para que Deus me aceitasse diante dele, Ele precisou enviar alguém que não tinha culpa do pecado, o seu próprio filho. E Ele levou o seu filho à cruz, e naquela cruz o próprio Pai castigou o filho pelos pecados meus. E é só por isso que Deus pode me aceitar, porque os meus pecados receberam devidamente a sua pena, nada dos meus pecados ficou fora disso. É por isso que Deus é fiel e justo, porque Ele não está fazendo de conta que eu não sou um pecador, Ele não está fazendo de conta que eu não mereço o inferno, Ele não está fazendo de conta que não tem nada errado na minha vida, não. Deus foi absolutamente realista, Ele levou Jesus Cristo à cruz, e ali Ele foi realmente crucificado e pagou o preço completo da minha iniquidade. Deus não deixou nada de fora, e é porque o meu pecado foi julgado na cruz, que hoje eu posso dizer que eu sou salvo. Deus é fiel. Não tente achar realmente um caminho mais curto para isso. Você precisa de Jesus Cristo. Ao dizer que realmente o sangue dele nos purifica de todo o pecado, agora ele vai um pouquinho adiante. Eu já estou completamente perdoado em Cristo. Mas você lembra, e eu vou adiantar aos irmãos que estão fazendo a projeção para o último texto, em João 13. Você lembra quando, então, Jesus quis lavar os pés dos discípulos? Você lembra dessa questão em João 13? Você lembra o que Pedro fez? Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, espera aí, é eu que tenho que te lavar, e agora o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus disse para ele: você não está entendendo agora, Pedro, um dia você vai entender, mas é preciso que isso aconteça. Então, já que era preciso que isso acontecesse, Pedro se volta para Jesus e diz assim: Senhor, então vamos fazer o seguinte, não somente os pés, o corpo inteiro. E a resposta de Jesus no verso 10 foi clara: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Os seus pecados já foram completamente perdoados por Jesus Cristo na cruz. Mas não existe apenas a culpa pelo pecado. Existe também aquilo que a palavra de Deus chama a contaminação pelo pecado. O que é esta contaminação? É a podridão desse mundo que vai se ligando a nós enquanto nós andamos por ele. A ilustração de Jesus é muito clara.
quando alguém naquele período, e aquele período não havia banhos e tudo como nós temos, banheiros e chuveiros e tudo isso, a coisa era diferente. Muitas vezes você não tinha isso em casa, então você tinha que ir a um banho público, se banhar lá. Eles usavam sandálias. A Palestina é um lugar seco, quase não chove. Então, depois de banhados, eles estavam voltando para casa e nos pés deles se grudavam o pó daquelas ruas. Ele já tinha se banhado, mas antes de deitar-se para dormir, ele precisava lavar os pés, porque o pó da rua havia se apegado aos pés dele. Essa é a imagem que Jesus usa. Os nossos pecados foram completamente apagados em Cristo. Não há nada, nenhum sinal deles em nós. Cristo os apagou completamente, mas as contaminações desse mundo nos tornam impuros. Nesse sentido, não de tornar a sermos pecadores, mas nos contaminam. O que João está dizendo aqui, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, ele já fez isso, mas ele também nos purifica de toda injustiça, ele está agindo em nós. Deus um dia, naquela cruz, tratou dos meus e dos seus pecados. Ele literalmente nos tirou do seio do pecado. Paulo vai dizer aos Gálatas que ele nos desarraigou desse mundo tenebroso. Mas sabe o que ele está fazendo agora? Agora, já que ele me tirou do pecado, agora ele está tirando o pecado de dentro do meu coração. O que Deus está fazendo na sua vida hoje, meu irmão? Ele está convencendo você que amar o pecado não é bom negócio. Ele está lhe convencendo que amar o pecado não é boa coisa. E agora ele está lhe purificando pela palavra de Deus. Você está andando na luz, completamente perdoado, mas ainda contaminado pelas coisas desse mundo. Então aquilo que ele nos manda é andarmos na luz, confessarmos os nossos pecados, para que essas impurezas não venham impedir a nossa comunhão com o nosso tão grande Deus. Deus tem nos chamado a confiar em Cristo, sim. E Ele tem nos chamado a realmente entender o que Ele está fazendo hoje na nossa vida. E quando então Ele adentrar no capítulo 2, Ele vai nos lembrar disso. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, ou seja, tenham cuidado com isso. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado justo para com o Pai, Jesus Cristo. Ele saberá tratar dessas questões. Se o Senhor permitir, na semana que vem nós tratamos deste verso. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer